Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã chuvosa de domingo, temos 25 graus. O aplicativo aqui está meio doido, dizendo que a sensação térmica é de 29, não é de jeito nenhum. Até porque hoje nós temos aí algumas rajadas em Natal, pelo menos a previsão mais para frente, e a gente já vê algumas rajadas de vento realmente, de ventos entre 30 e 33 km por hora. Então, céu nublado e muito vento, uma característica daqui de Natal. A gente sente esfriar rapidinho, esfriar para o nosso padrão, que é sempre de muito calor aqui. Então, realmente já deu uma esfriada. O domingo hoje promete que a gente vai ficar assim bem, tentando se aquecer mesmo dentro de casa. Bom, hoje chegando com esse podcast aí, Sonho e Pesadelo, eu imagino que o povo já imagine também por que desse título, né? O sonho, pelo menos para o lado da torcida ABCdista, se mantém. O ABC está classificado para a próxima fase, pode garantir o primeiro lugar nessa rodada. Quer dizer, o primeiro lugar não, porque o Fortaleza venceu ontem, mas ainda na disputa do primeiro lugar, pode acabar a rodada no primeiro lugar e aí precisar de pouca coisa na última rodada para sair do grupo A em primeiro e pegar apenas o quarto do grupo B. E o pesadelo do lado do América, né? Um pesadelo triste, difícil, muito complicado. Eu acho que ninguém poderia esperar que a gente fosse anunciar que uma campanha trágica na Série C fosse cair para a Série D. Até então, o que se imaginava de uma campanha ruim seria uma campanha em que não houvesse classificação para a próxima fase, seria uma campanha em que não houvesse o acesso para a Série B. Mas agora a realidade muito dura é que hoje o América, não vou nem falar do América, é a torcida mesmo, porque parece que o América, a diretoria pelo menos não está nem aí, mas a torcida hoje tem que passar pela dificílima situação de torcer pelo River que já está aí desfacelado, 3 meses de salário em atraso, todo tipo de mazela, já dispensou gente, já não tem mais o treinador. E imaginar que esse River vai ter força de bater o Salgueiro, embora o Salgueiro também não seja essa coisa toda. Mas lá na casa do Salgueiro é querer demais. Era igual a gente imaginar que o América teria forças de fazer 4 vitórias seguidas, coisa que não fez a competição inteira, não conseguiu nem emendar 2 vitórias, imagine 4, para chegar à classificação. Mas deixa eu chegar para esse assunto um pouquinho depois, deixa eu passar aqui bem rápido, até porque tem muita coisa para falar hoje, mas vamos passar aqui bem rápido pelo que já aconteceu nessa rodada que começou ontem. Já vimos a desgraça do América na Arena das Dunas. Perdeu para o Confiança de 2-0. Os gols de Confiança foram marcados por o Wallace Pernambucano, velho carrasco aqui do América. E Pingo, imaginem, de pênalti, aos 50 já do segundo tempo. Também pelo grupo A, nós tivemos o Fortaleza fazendo o seu dever de casa, como era esperado. Venceu o Remo, ninguém esperava, era goleada, 4-1 para cima do Remo. Os gols do Fortaleza foram marcados por Daniel Sobralense, Rodrigo Andrade, Correia e Juninho. E o Remo conseguiu um golzinho, que era até o empate do Remo, àquela altura, com Renato Juste. Pelo grupo B, a gente teve um jogo ontem. O Botafogo de Ribeirão Preto também fez o seu dever de casa, venceu o Tombense com gol de Isaac, aquele mesmo que jogou aqui no América. E nós temos mais jogos hoje. Agora, às 11 da manhã, pelo grupo B, tem Boa e Ipiranga. Disputa aí forte pelo G4. Às 11h30, esse vai ter transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo EIMAX. Nós vamos ter Juventude e Macaé. Macaé lutando para não cair. Deve se garantir nessa rodada. Não acredito muito na Portuguesa para escapar mais, não. E o Juventude brigando aí forte por uma vaga na próxima fase. Às 16 horas tem o jogo que eu acho que ninguém nem acredita mais, mas a torcida do América ainda nutre uma certa esperança de que o River consiga aprontar lá para cima do Salgueiro. Deve dar lógica, deve dar Salgueiro, mas Salgueiro e River se enfrentam, então às 16 horas lá no Cornélio de Barros, né, lá na casa do Salgueiro. Às 16 horas também, confronto de G4,
interessa aí pro ABC para manter sua posição. Asa e Botafogo se enfrentam lá em Arapiraca. Também às 16 horas, aí é a vez do ABC entrar em campo lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Esse Cuiabá impressionante de Roberto Fonseca. Por isso que eu digo que não existe essa história de treinador bom, treinador ruim. Existe o histórico do clube, o que é que dá certo num clube ou não. Às vezes o cabra é péssimo em todo clube que ele passa, mas num determinado clube ele dá certo. Então o Roberto Fonseca tá aí, tirou o Cuiabá do risco de rebaixamento e coloca agora o Cuiabá com chances até de chegar a uma classificação para a próxima fase. Acho que ninguém imaginava isso. Principalmente se a gente pensar que o treinador anterior do Cuiabá, na minha opinião, é só umas 10 vezes melhor do que Roberto Fonseca, que é o Flávio Araújo. Então, o Flávio Araújo foi demitido por lá e trouxeram o Roberto Fonseca para ajeitar tudo e engrenou. O time engrenou. Isso é o que importa, é quando dá certo. Então, hoje tem um confronto interessante, o ABC querendo ser líder de novo, já que o Fortaleza venceu a sua partida e ultrapassou em pontos. E o Cuiabá ainda sonhando com essa vaga aí no G4, de repente pode pintar mesmo para o time lá de Roberto Fonseca. E às 19h30, um clássico do rebaixamento do Grupo B. Vai ter Portuguesa e Guaratinguetá, transmissão para todo o Brasil. A gente sabe que nesse Grupo B os favoritos do EIMAC são Portuguesa e Remo. O Guarani também chega aí junto, então como hoje deve ser a última partida com chance de alguma coisa da Portuguesa. Portuguesa provavelmente será rebaixada hoje. Ninguém sabe, porque futebol é depois que entra em campo é que a gente descobre, mas tem essa chance. Então, enfrenta o rebaixado Guaratinguetá e reza para vencer. Lembrando que o Guaratinguetá só tem 4 pontos. A única vitória que o Guaratinguetá conseguiu nessa competição foi justamente contra a Portuguesa. Então, olha que situação chegou a esse time aí de tradição do futebol brasileiro, né? Bom, isso então é o que a gente tem para hoje. Classificação, deixa eu passar também aqui rápido. Vamos começar pelo grupo B, que é o grupo que ainda não interessa. Vai começar a interessar aí pelo menos para o ABC. Em primeiro, Guarani com 34. Em segundo, Botafogo de Ribeirão Preto com 30. Em terceiro, Boa Esporte com 29. Em quarto, Ipiranga com 27. Em quinto, Tombense com 26. Em sexto, Juventude com 24. Em sétimo, Mojimirim com 22. Mojimirim que demitiu seu treinador, né, o Leston Júnior, que levou o Tupi o ano passado para a Série B. Foi demitido e isso o clube não paga há 3 meses salários por lá, mas escapou do rebaixamento, pelo menos. Em oitavo, Macaé com 15 pontos. Em nono, a Portuguesa com 11. Quer dizer, 4 pontos aí do Macaé, pode ser rebaixada hoje. E em décimo, já rebaixado, Guaratinguetá com 4. O grupo A, que é o nosso grupo aqui, em primeiro, Fortaleza com 29. Já jogou, venceu, passou o ABC que está em segundo com 28, mas que pode retomar a liderança hoje. Em terceiro, Botafogo de João Pessoa com 26. Em quarto, Remo com 24. Em quinto, Asa também com 24. Em sexto, Cuiabá com 20 pontos. Em sétimo, o América não sai dessa posição até agora. É até bom que não saia mesmo, porque o que a gente está vendo é que pode descer aí de vez, justamente na rodada que não é para descer. Está em sétimo com 19. O Confiança conseguiu sair da zona de rebaixamento, finalmente, vencendo o América ontem, aqui na Arena das Dunas. Está em oitavo com 19. No rebaixamento, em nono, o Salgueiro com 18, que hoje enfrenta o já rebaixado, 10º River, que tem 12 pontos. Então, essa é a situação aí do grupo A. Não vou nem muito falar do ABC, que está com a vida feita, está classificado. Hoje já deve jogar para colocar o pessoal para levar cartão amarelo, tendo cuidado para ninguém tomar vermelho. Já para entrar todo mundo zerado na próxima fase, porque parece que o regulamento não prevê que esses cartões sejam zerados. Então, o ABC correria o risco desse pessoal tomar um cartão contra o Asa e desfalcar a equipe justamente na primeira partida decisiva mesmo, que é a que vai colocar um dos times no próximo cruzamento, né, na vaga para a Série B. Então, muito provavelmente tem um pessoal aí, eu tô aqui sem a lista também, essa situação da América tem tanta coisa para falar que nem valeria a pena falar nessa lista,
Mas tem uma lista aí de jogadores, acho que uns 4 ou 5 jogadores do ABC que muito provavelmente vão provocar hoje cartão amarelo para desfalcarem na última rodada. O time já está classificado e estarem de volta 100% na rodada decisiva do mata-mata, né, para a Série B. Que mais? Pronto, eu acho que é só isso para o lado do ABC mesmo hoje. Vamos aguardar ver o que é que sai desse resultado. Do América, aí a gente tem uma ruma de coisa para falar. Acho que o tempo que eu tenho aqui desse podcast nem é suficiente. Já escrevi muito a respeito, tem muita coisa para falar. Mas vamos começar pelo óbvio, né? Ontem foi a 11ª partida de Diá, do América, sob o comando de Diá. 11ª partida, 11. O América só repetiu a escalação em uma, que foi quando o Diá estreou. O América ficou com aquele empate, né, deixa eu botar aqui rapidinho, foi com o Cuiabá, justamente aquele gol horroroso de Henao, lá quase nos acréscimos da partida, numa falha do goleiro Daniel. Pronto, aí Diá repetiu essa escalação para jogar com confiança lá em Sergipe e o América venceu. É aquela lógica de quando você acha um time, você mantém o time, mas isso nunca mais se repetiu. Então, de lá para cá, nessas 11 partidas de Diá, ele usou 10 escalações diferentes. Nessa semana, achou pouco, fez uma ruma de macaquice. Fechou treinamento, disse que era porque Roberto Fernandes conhecia demais o América. Olha, se conhece demais o América, o que é que você vai treinar diferente? Você não está conseguindo achar nenhum time, que o cara está aí há 11 rodadas no América, ele não sabe o time titular do América. Aí você vai dizer assim, também ele pegou uma bomba. Há uma vírgula nesse negócio aí, porque Diá pegou uma bomba, mas foi ele que montou essa equipe, porque o América... tinha uma equipe no estadual, eu não sei nem se eu devo entrar nesses detalhes de estadual, de para trás, que tem muito erro, é muita gente errada, é muita coisa errada, é até difícil de abordar tudo aqui. Mas o América tinha uma equipe no estadual, equipe muito mal, só caindo pelas tabelas, resolveu desmanchar tudo, fazer uma nova equipe, entregou um treinador que eu não sei quem foi que teve essa convicção de que Sérgio China seria o treinador para o América. Ora, se Roberto Fernandes, que acabou em quinto, que tinha o respeito da torcida, que foi campeão centenário, tinha muita coisa conquistada aqui, não era o treinador para uma Série C, como é que você vai atrás de um treinador que não tem uma única conquista com o Salgueiro? Né? O Salgueiro acabou naquele mesmo campeonato do América do ano passado, o Salgueiro acabou em 7º. Quer dizer, pior do que o América. Como é que você enxerga nesse treinador o cara que vai levar o time para a Série B? Começa daí, mas tudo bem. Trouxe Sérgio China, montou uma equipe que não foi nem Sérgio China que montou a equipe. Sérgio China acho que mal sabia o que é que ele ia botar em campo. Chegava o presidente e dizia, você não vai fechar treinamento vai ser aberto, e era mesmo. E acabou, sem voz. Aí trouxeram o Diá, porque não deu certo com o Sérgio China. O cara já chegou falando que jogar em casa era muito difícil. Já cavou sua própria sepultura. Além de que a gente sabe que o sonho por Diá de consumo da diretoria do América era muito grande. Diá vinha sendo anunciado à torta e à direita, apesar de que a diretoria negava, mas era um negado que todo mundo sabia que era só mesmo para constar ali de forma oficial, porque Diá tinha vínculo. Mas Diá vinha sendo anunciado desde o fim do primeiro turno, praticamente, do América. Vai trazer Diá, o técnico do estadual vai ser Diá. Assim que caiu o Maculha, né, e começou isso, e aí inventaram os interinos. O América esse ano teve essa palhaçada de 3 treinadores mandando uma equipe. Ora, se um já não sabe o que vai fazer, você imagina 3 cabeças para chegarem a um acordo. E não preciso repetir o que aconteceu. Depois veio aquela história de podridão no vestiário, não sei o quê, mandou-se um time todinho embora, um time até que tinha uma certa base. O certo sempre é isso, é você pegar uma base, por mais desqualificada que ela seja, mas é a partir dela que você monta alguma coisa. Mas o América preferiu zerar tudo, começar o jogo de novo. E aí, depois que não deu certo com o Sérgio China e Diá já disponível, que era o grande sonho, Diá chegou e o que é que fez Diá? Não montou uma base, não pegou uma base, desmanchou tudo de novo, trouxe gente de novo. Eu até fiz uma postagem aí durante a semana, não sei nem mais qual foi o dia,
mas fazendo um levantamento dos jogadores que chegaram aqui, eu até pedi que se alguém lembrasse de algum, ou se eu estivesse sendo injusta com algum, me dissesse, né? Porque Diá trouxe ou indicou o goleiro Daniel, Rafael, os goleiros, né? Daniel, Rafael, Ricardo, os laterais Danilo Baia, Arthur Henrique, Danilo, o zagueiro Lucas Bahia, os volantes Leomi, Magno, Pablo Oliveira, Diego Silva, os meias Jucimar, Alex Henrique, Raul e os atacantes Júnior Mandacaru. Aliás, eu pulei Ítalo Melo, que é meia também, Ítalo Melo. Os atacantes Júnior Mandacaru, Caporã. E aí chegou depois também, não com indicação dele, mas chegou o Lúcio. Já que era é outro que é um sonho de diretoria, não sai daqui nunca. Aí o que é que Diá fez? Ele não pegou uma base, ele mandou embora Camilo, Laércio, Bruno Formigoni, Rafael Toledo e Elias. Ora, Rafael Toledo e Elias eram os responsáveis pelos gols que o América tinha marcado em suas 2 únicas vitórias antes de Diá. O América jogou fora isso. Passou a jogar sem meia. O América só tinha meia atacante, não tinha um meia para mudar o esquema de jogo, porque parece que sempre ia jogar com a velocidade eterna e tudo. Também não vou falar muito disso, não adianta, porque levaria muito mais tempo aqui. Só o que eu quero dizer é isso, é que Diá teve tempo, teve 11 partidas, a Série C permite ao treinador trabalhar uma semana inteira para o jogo, nem essa frescura de que vai viajar na terça, vai chegar não sei quando, vai sair não sei quando e só treina não sei quando, nem isso Diá poderia alegar, né? Foram 11 partidas sob o seu comando, e trouxe praticamente um time e um banco, né? Foram aí 18 jogadores, fora os que mandou embora, e olhe lá se não queria trazer mais, e acho que a diretoria foi que brecou, porque não tinha condição. Então, se o América perdeu pontos preciosos, tempo precioso nessa preparação de ter uma equipe titular, tá certo, a diretoria tem sua culpa, e eu já falei disso, não vou mais ficar batendo nessa tecla, desde o fim do ano passado, a diretoria tem sua culpa. Mas Diá é um grande responsável, porque foi ele que se colocou nessa situação de a cada rodada ter um time diferente. Foi ele que não achou o time titular, foi ele que não soube mexer na escalação, na hora das substituições. Por exemplo, alguém consegue me explicar por que Alex Henrique foi titular ontem? Eu queria saber. Eu sei até que parece que Diá não deu entrevista ontem. Se eu fosse repórter... Não sou, gosto muito das minhas profissões, sou blogueira só para meter mesmo o bedelho onde não sou chamada, porque adoro opinar, né? Eu tenho outras profissões, mas se eu fosse repórter, acho que era a primeira pergunta que eu faria. O que é que você pretendia de Alex Henrique como titular? Qual era a função que ele tinha que cumprir? Porque eu não vi nesse tempo que ele está aqui no América, 5 minutos que essa criatura jogou, que convencesse pelo menos de ser reserva e constar na lista do banco. E Alex Henrique é um titular, assim, é um sonho de Diá, tanto que a chance que ele tem, ele coloca esse jogador. Dizem, aí eu vou usar dos rumores, porque eu não tenho como comprovar isso, mas dizem até que ele teria dado aval para a diretoria mandar Elias embora, porque ele tinha um meia altura para vir, que era Alex Henrique. Eu pergunto se alguém da diretoria acha mesmo que Alex Henrique seria esse meia altura. Primeiro, se alguém achou, é porque nunca acompanhou nenhuma partida de Alex Henrique no Asa. Porque Alex Henrique era utilizado por Vica como centroavante, praticamente. Como é que esse cara ia ser o meia armador do América? Não entendi. Até agora eu não entendi. Então, além de tudo, falta essa sintonia com os jogos, com o mercado, né? Falta um certo conhecimento, parece, essa diretoria do América que tá aí. Ou nunca vi um jogo de Série C. Se bem que eu não sei nem se vem os jogos do América, porque ainda tem isso. Alguém se lembra aí de alguma entrevista de alguém da América nos últimos tempos? Porque depois que o América começou a sua derrocada maior, né, a sua derrocada final, digamos assim, sumiu todo mundo. Eu até escuto muito, por exemplo, Janaína fala muito, diz que isso é uma coisa muito típica do ABC. Quando o ABC começa a perder, a diretoria some. Nunca foi uma característica da diretoria do América. Quem for torcedor de acompanhar em rádio, etc., sabe o que eu estou dizendo. Às vezes, quando a situação estava muito crítica, quem surgia lá, o bombeiro para apagar,
Ricardo Bezerra, né? A gente já ouvia a entrevista de Ricardo, dando uma justificativa, dando uma satisfação, porque o torcedor, ele quer, mais do que tudo, ele quer uma satisfação. Ele quer uma satisfação do que está acontecendo, desses desmandos que vem ocorrendo no time do América. E a gente não vê uma satisfação. Como a gente sabe também que a imprensa daqui no Rio Grande do Norte, ela tem lado, todo mundo tem que ter lado na vida. Eu, por exemplo, eu sou torcedora do América, não escondo, não sou imprensa, que fique bem claro, né? Mas eu não escondo de ninguém e isso também não me tira a verdade de elogiar ou criticar o ABC quando isso seja necessário. Também não me tira a verdade de elogiar ou criticar o América porque torço pelo América, porque conheço fulano, conheço cicrano, não gosto de fulano, nada a ver. Isso não me... Pelo menos em relação a mim, eu falo por mim, isso não altera nada. Eu não sei a imprensa aqui do Rio Grande do Norte, porque realmente a gente percebe que uma coisa dessa, se estivesse acontecendo lá do lado do ABC, o mundo já tinha caído, já tinham detonado, já tinham colocado de ar numa cruz, esquartejado, distribuído os pedaços como fizeram com Tiradentes, para não sobrar nem um canto que o povo pudesse ainda usar aquele homem como exemplo de alguma coisa, porque teria afundado o ABC. Não se vê uma palavra a respeito. Muito pelo contrário. A gente só vê a imprensa contemporizando o que vem acontecendo no América. Isso me parece muito típico de quem tem lado, né? E aí não consegue nem esconder, porque se tá tudo errado, a gente tem que denunciar, tem que gritar, tem que falar que tá errado, tem que mostrar o caminho correto. Porque se a gente deixa a vaca ir pro brejo, é difícil depois de recuperar. Veja a situação, a América hoje que paga tudo que aconteceu em 2014. Em 2014 o América estava de volta a Natal, quer dizer, depois de todo aquele sofrimento que teve de jogar no interior, de jogar em Goianinha, a 54 quilômetros de Natal, de jogar no Barretão, com toda a dificuldade do trânsito de ir para Barretão e tudo. Quer dizer, superou tudo isso sem um rebaixamento. Muito pelo contrário, teve até chance de classificação em 2011. Subiu, aliás, em 2012. Subiu em 2011 da Série C para a Série B. Chegou a liderar, está lá no G4 da Série B. 14 rodadas em 2012. Tudo isso quando estava andarilho no interior. Começou a construir o seu estádio. Quer dizer, a gente imaginou agora o América parece que deu um passo à frente. Vai atingir um outro patamar. Começou a contratar treinadores também por convicção, uma coisa que eu vinha batendo na tecla há muito tempo e que em 2010, por exemplo, foi um horror de contratações absurdas de treinadores no América. De 2011 para cá isso melhorou muito. Dou até o exemplo, inclusive de 2014, de Oliveira Canidé, a convicção que a diretoria teve no trabalho dele, que eu acho até que muito daquele rebaixamento foi o fato de Oliveira Canidé ter perdido o controle do seu grupo, com aquela confusão que chegou à imprensa de Max e Rodrigo Pimpão sendo o auge disso, mas muito foi da diretoria que não estava lá comandando, tanto o Oliveira Canidé como os jogadores. Olha, esse jogador de futebol é ruim. Se não tiver um controle, se ele não perceber que quem manda, quem paga ele tá ali em cima, olhando, o negócio não vai para frente, não. E eu vou mais longe, não é só jogador de futebol, não. É qualquer empresa que você tenha. Se o dono não estiver lá dentro, ela não avança, porque os funcionários fazem o que bem entendem. E quem é aqui de iniciativa privada sabe o que eu estou dizendo. Quem é do poder público também sabe. Se o chefe não estiver lá olhando, os cabas fazem o que bem entendem durante o horário de expediente. Então, imagine isso num time de futebol, que esses jogadores já não têm identificação com nada. A maioria tem uma cabeça voltada para ser eternamente adolescente, eternamente festa, eternamente atitudes irresponsáveis. Então, o América paga hoje o que aconteceu lá em 2014, quando se tinha dinheiro, quando se tinha estádio, quando se voltou a jogar em Natal, quando se tinha grande número de sócios-torcedores. Quer dizer, toda a condição favorável para naquele ano a América ter ido buscar uma vaga na Série A. E terminou com o América rebaixado de uma forma ridícula para a Série C. Aos trancos e barrancos se manteve uma certa base, um treinador para 2015. O América foi campeão do Centenário, conseguiu classificação em Copa do Nordeste, avançou na Copa do Brasil. Aí o que é que se vê? Infelizmente o time, apesar de ter vencido 7 vezes em casa e ter empatado 2, quer dizer,
O América não foi derrotado naquele ano passado em casa. Teve um aproveitamento, eu estava até aqui fazendo rapidamente, de 85% dos jogos em casa. O América, com isso tudo, não se classificou para a segunda fase. Até porque tropeçou 2 vezes em casa. Foram 2 empates. Mas a gente pode dizer que é tropeço em casa, 2 empates, com a campanha ridícula que o América fez nesse ano. Porque o América só tem 2 vitórias em casa. Os infelizes que perderam para o América em casa foram ABC e Salgueiro. Os dois times infelizes que conseguiram perder para o América na Arena das Dunas. Porque Cuiabá venceu, Confiança venceu. Times que estavam lá embaixo disputando conseguiram vencer o América aqui na Arena das Dunas. Eu fiz até também um rápido levantamento. O aproveitamento de Diá e de Sérgio China em casa é o mesmo. Né? O Diá teve 5 partidas em casa, conseguiu 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 33,3%. Sérgio China, que dizia que jogar em casa era muito difícil, teve 4 partidas em casa, venceu 1, empatou outra e perdeu 2 também, 4 pontos em 12, 33% de aproveitamento. Então a coisa começa já daí, começa de que se perdeu muito o parâmetro, a diretoria deixou tudo muito solto. Quem é que manda no América? Você vê essa semana, esses meses para trás, eu falei muito na questão do sócio do América, que piorou muito. O América não tem mais nem categoria de sócio de mulher, que tinha antes, as mulheres tiveram um aumento. Falei muito disso. Procurei até saber quem era o responsável pelo sócio do América. Pode ir você hoje lá no América, qualquer torcedor, pergunta quem é o responsável, ninguém sabe. Não existe um responsável do sócio do América, né? Eu consegui conversar com alguém que assumiu sem assumir assim oficialmente, que foi a Deman, foi muito atencioso, me explicou muita coisa, eu entendi muita coisa, embora eu não concorde com muita coisa. E essa é a situação, se nenhum responsável para lá dar a cara para a questão do programa de sócios o América tem. O América perde uma partida, a gente não vê uma entrevista de um diretor, nada. Nessa de ontem, nem Diá falou. Quem falou foi Lúcio, que jogou logo tudo no ventilador, né? Para todo mundo. Que é sempre assim, as crises do América, a gente só fica sabendo que os jogadores vão para a imprensa e jogam as coisas lá. Em 2014, a briga de Max e de Pimpão. Pimpão mostrou o murro que tinha levado lá no Premier, para o Brasil todo ver. E ontem foi Lúcio, que foi entrevistado por Ana Carla Martins no EI Max 2, e para o Brasil todo ver, falou o que tinha de falar lá de A. Disse que a pergunta sobre qual era a situação do América hoje tinha que ser feita a de A, porque era ele que era o responsável por tudo. Quer dizer, mais claro que isso, e a gente não vê uma linha da diretoria do América. Nem o bombeiro Ricardo Bezerra, que eu sempre elogiei, apareceu. Talvez porque Ricardo não esteja nem nessa diretoria. Ninguém sabe. Quem é a diretoria de Beto Santos? Ninguém sabe. Eu só sei que tem Yuri Bagadão, Valmir Nunes. O resto que dizem que chegou um pessoal aí para ajudar nas contratações com mais experiência. Ninguém sabe. Quem é esse povo? Ninguém sabe. E ninguém aparece para dar uma satisfação. Um jogador faz uma declaração dessa na imprensa e não tem um diretor para rebater, para dizer a atitude que vai ser tomada, nada. Nem o técnico aparece para dar uma entrevista depois de um papelão daquele de ontem do América. Gente, o América precisava só de um empate para escapar da Série D. Dentro de casa. Mais de 2.000 torcedores, que eu digo até que são os torcedores idiotas, eu me incluo neles, é claro. Não estou chamando ninguém além de mim de idiota, somos todos. Saíram na chuva para pagar ingresso, para deixar o carro lá no Inferno da Pedra, porque aquele estacionamento da Arena das Dunas fica do outro lado do mundo para a pessoa chegar. E no fim ainda fecham os portões que você tem que ir por fora da arena. É outra coisa ridícula. Mas você deixa o carro não sei onde no inferno, paga não sei quanto de estacionamento, paga não sei quanto para entrar no estádio. Toma banho de chuva, tem que levar uma capa de chuva. Quer dizer, e se submete a tudo isso para, no fim, ver aquele papelão daquele time de Diá em campo. Vou falar de um jogador que eu já falei de Alex Henrique, Jucimar. Jucimar não jogou absolutamente nada no América desde o momento que ele chegou aqui. Ele marcou 2 gols contra o Botafogo, só. Apague esses 2 gols do Botafogo, vá assistir o jogo de novo e me diga o que é que Jucimar acertou naquela partida, que eu não vi.
Então, essas indicações de DA, esse time é a cara de DA. Isso aí ele não pode reclamar, não, porque ele trouxe esses jogadores aí. Desses jogadores aí, talvez ele não tenha trazido 1 ou 2 desses titulares. O resto ele trouxe. E mesmo dos 1 ou 2 titulares que ele não trouxe, ele avalizou, porque foi ele que transformou em titular. É o caso, por exemplo, de Kleber, é o caso de Maracás. Maracás não era titular no América, se tornou titular com o DA. Então, nem isso ele pode reclamar. Thiago Potiguar voltou a ser titular com ele. Não dá para reclamar muito disso, não. Então, a situação é gravíssima. Eu tenho certeza absoluta, que nem o mais otimista torcedor do América, e olhe que eu sempre estou nessa categoria. Quem me conhece aí há mais tempo, que frequenta assistir jogo do meu lado, sabe que, por exemplo, lá em 2007, quando era claríssimo o rebaixamento do América, eu ainda era aquela que fazia as contas e dizia, olha, se fizer isso aqui, fizer aquilo ali, escapa. Eu tinha até tem um amigo, né, Fabrício, que chegou até a fazer uma promessa, que disse, olha, se acontecer o que você está dizendo, eu saio nu na rua. Ele já sabia que não ia acontecer, é óbvio. Então, eu digo a vocês, nenhum mais otimista torcedor do América acredita mais que esse time escapa do rebaixamento. Primeiro, tem que torcer hoje pelo River. Vocês acham que o River vai conseguir alguma coisa que não conseguiu até nada? Pode ser que consiga, mas ninguém aposta seu dinheiro num negócio desse. Aí o Salgueiro vai sair, vai desgarrar. O negócio vai ficar entre América e Confiança. O Confiança vai jogar em casa com o próprio Salgueiro. Confiança depende só dele. Aí você vai dizer, o América também depende só dele. É verdade, só que o América vai jogar lá no Mangueirão com o Remo querendo a classificação. Eu já não acreditava que a gente se classificasse. Com o Remo precisando da classificação, você imagina a gente tendo que escapar de um rebaixamento e para isso tendo que vencer, para não depender de ninguém. Se empatar, vai rezar pelos outros, se perder, vai rezar pelos outros. Quer dizer, talvez a grande chance ainda do América de escapar desse rebaixamento seja depender dos outros, porque dele mesmo, se for precisar de uma vitória, a tradição mostra que isso não vai acontecer. Foi assim em 2014, o América dependia só dele, foi lá para o Paraná, apanhou do Paraná. No fim, o ABC botou um goleiro dos Júniors, né, para jogar e perdeu para o Bragantino e o América foi rebaixado. Mas o América dependia dele. E o dele ele não conseguiu fazer. Então, ontem ele dependia só dele. Ele precisava só do empate, um 0-0. Retrancasse o time todinho e não deixasse Roberto Fernandes armar aqueles esquemas ofensivos dele para cima. Mas o que se viu ontem foi um olé do Confiança. Um olé irritante. O gol inicial do Confiança, a bola cruzou umas N vezes lá à frente do gol e ninguém para tirar. Depois o Confiança ficou tocando bola como bem quis. O América achava bonito o olé do Confiança. Ninguém chegava para dar um tapa ali, empurrar um jogador, fazer uma falta, acabar com aquele olé. Você tá dentro de casa, aquilo é uma humilhação. Não. Tudo dentro dos conformes. Jogador perdendo gol na cara do gol. Aí alguém pode até dizer, estão querendo derrubar a DA, eu não sei. Se a diretoria que está lá dentro não sabe, eu não sei nem se está lá dentro, porque faz muito tempo que eu não vejo ninguém, como é que eu aqui de fora vou saber? Eu só sei que ontem estava Lúcio com uma risada irônica, falando que o responsável de tudo era a DA, mas não há uma resposta da diretoria do América. E eu vou dizer, minha gente, é duro, é bem sofrido, para quem é torcedor, e talvez nem compreenda o que eu vou dizer, mas o América merece essa Série D. Porque o esforço que vem sendo feito por essa diretoria desde o fim de 2015 para chegar até a Série D, esse esforço tem que ser recompensado em algum momento. Porque o que se viu, tudo bem, vamos passar aqui rapidamente, porque meu tempo até já está se esgotando. Roberto Fernandes não vai ficar porque é muito caro. Ok. Tinha Leandro Senna, que poderia dar pelo menos uma base no negócio. Ah, mas Leandro não é treinador, não sei o quê. Salvou o América um ano aí. Poderia ser. Leandro, inclusive, talvez tenha sido um dos mais injustiçados que se viu nos últimos anos, porque foi demitido em 2014 com um único resultado ruim fora de casa. Não foi nem dentro de casa. Mas tudo bem. Não queremos Leandro Senna, certo? Mas alguém desconfia de que havia 1000 outras opções melhores, mais baratas, mais experientes, que poderiam dar muito mais
entrosamento, capacidade técnica a um time de menor qualidade, de menor qualificação que o América faria por não ter dinheiro do que a Luiz Guerreiro? Alguém em sã consciência contrataria um cara que diz que foi treinador em 93, que ninguém sabe nem se foi mesmo, porque você procura as notícias. Não há notícia de que ele foi treinador desse tal de Jabaquara no campeonato, sei lá de que, do estado de São Paulo. Tanta gente aqui boa, por exemplo, tinha Vacil, tinha Igor César, tinha quem mais? Os treinadores aí, Bira Lopes, não sei o quê, muito mais gente com experiência no estadual do Rio Grande do Norte, pelo menos, para você montar uma equipe, para ter um esquema, para não fazer feio. E aí o que se viu é que a Luiz não aguentou a pressão. Como ele nem a diretoria tinha convicção no trabalho dele, com pouco tempo mandaram ele embora. Aí trouxeram um treinador que já tinha se envolvido em polêmica aqui no América. Eu acho até um bom treinador, que é o Guilherme Maculha. Era claro também que não ia durar muito. Não ia durar muito. Quer dizer, foi um ano inteiro fazendo esse tipo de coisa. E certamente havia outras opções melhores do que isso. Para, no fim, se abrir mão de um título estadual, inclusive com o comentário do presidente de que o estadual já tinha cumprido sua função, que era o América conseguir vaga para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil. É isso mesmo? A gente disputa o estadual agora, mas não é para ir para a final, para não ser mais campeão estadual? É isso? Veja aí, por exemplo, eu detesto usar um time como exemplo para o outro, mas nesse caso é necessário. O ABC também estava numa crise financeira, ainda está, mas o ABC, quando viu a decisão errônea, vamos dizer assim, de trazer Narciso e que não estava dando certo, abriu o cofre, trouxe um treinador de experiência, um treinador bom, e o time do ABC é o time do estadual, com poucos reforços, quer dizer, até os jogadores que queriam ir embora, e o povo deve se lembrar bem que Márcio Passos parece que tinha proposta até do Avaí para ir embora, numa Série B, não foi, ficou, conseguiu se manter a equipe, aqui não. Como bem me dizia ontem Janaína, surge a notícia de que Flávio Boaventura vai embora porque não se tem dinheiro para manter. Vai embora Flávio, vai embora Cascata. Bom, não vou discutir questão de podridão ou não de vestiário, vou discutir técnica, vou discutir base. Tinha uma base, se desfez, fez outra, não prestou, segundo os critérios de DA, não prestou, manda embora, traz outra. E aí tá o América nessa situação. Um time que quer estar sem dinheiro, acha que é melhor ficar montando e desmontando a equipe o ano todinho, tem alguma coisa errada. Fora o que aconteceu com o sócio esse ano, esse negócio de trocar estádio. Vejam aí, por exemplo, colocar o jogo lá em Goianinha e transformar um gramado bom num gramado ruim para um adversário que vem só se defender. O América perdeu 2 pontos preciosíssimos para quem? Para o River, que já foi rebaixado. E esses 2 pontos hoje fazem uma falta enorme para o América. Então, é muita coisa errada. O pior é a perspectiva para o próximo ano, porque não se vê notícia, por exemplo, não se vê Conselho Deliberativo se movimentar para cobrar alguma coisa, não. Parece que está todo mundo, ou já havia planejado mesmo esse rebaixamento para a Série D, para pagar a dívida, porque nunca se sabe, o futebol é cheio de coisa, eu não duvido de nada. Acho que era como dizia Marinheiro, eu só não vi, acho que cobra voar, acho que era assim que ele dizia. No futebol eu só não vi esse tipo de coisa, o resto a gente já ouviu falar de tudo. Então, de repente era esse mesmo planejamento, passava-se para a torcida que era subir para a Série B, mas na verdade era cair para D, para conseguir pagar alguma dívida, não sei. Sei que é uma vergonha, um time da tradição, da camisa, centenário, com um estádio desse para jogar, com a torcida que tem, uma torcida que um time chovendo, o jogo passando na TV, o jogo no horário que não é o horário adequado, e a torcida tá lá no estádio, mais de 2.000 pessoas estão lá para ver aquele papelão, numa rodada triste, realmente melancólica, um fim melancólico para o América, e fica aí essa perspectiva muito ruim do próximo ano, porque não me parece que vai mudar alguma coisa. O América deve continuar do jeito que está aí, não sei nem se tem presidente ou não, porque ninguém aparece para falar, ninguém dá uma entrevista, ninguém presta uma satisfação, parece que está tudo muito certo, é assim mesmo que tem que ser. Só se aparece nas vitórias, como era antigamente no ABC, agora é o América que padece desse mal. Então, sinceramente, eu não sei como é que as coisas vão ficar. Temo pela torcida,
porque ontem, por exemplo, eu vi cadeira quebrada na Arena das Dunas, eu vi gente querendo quebrar alambrado para partir para cima dos jogadores, vi torcida ameaçando invadir gramado. Quer dizer, isso é muito ruim para todo mundo, isso é violência, isso é ruim para quem é agredido, isso é ruim para quem faz também. Eu vi gente exaltada em tempo de ter um infarto, quer dizer, a coisa não anda boa mesmo para ninguém, mas a gente não vê uma linha na imprensa, a gente não vê uma linha de comentarista, a gente não vê uma entrevista de dirigente para prestar uma satisfação. Acho que só quem está achando ruim mesmo é a torcida. Os jogadores apontam os defeitos e ninguém faz nada. Então, é muito ruim a perspectiva. Sinceramente, o que eu aguardo é que o América seja rebaixado mesmo. Se acontecer um milagre, não é nem motivo de comemoração. É claro que ninguém vai achar ruim, mas não é motivo de comemoração, porque é simplesmente ridículo que o América chegue no fim de uma Série C, com todas as condições que o América tem, disputando para não cair. E dependendo dos outros, porque dele mesmo ninguém tem qualquer perspectiva de que esse time faça alguma coisa a mais, jogando entregue como está jogando um amontoado como vem jogando. Essa situação de jogador apontando que o problema é o treinador e a diretoria em absoluto silêncio. Então, se de 2015 para 2016 a gente entrou nesse tipo de inferno, que quem achava ruim não ter conseguido classificação no ano passado deve estar sabendo agora como a gente era feliz e não sabia. Vamos imaginar o que vai ser 2017? Deve ser exatamente o que aconteceu de 2015 para 2016. Vamos achar que 2016 foi um paraíso, que 2017 vai ser muito pior. E olhe que se eu não estiver enganada nessa questão de mudança de regulamento, a vaga da Série D de 2018 ela é conquistada no estadual 2017. Se o América não disputar a Série D, se ele cair, é claro, vamos torcer que não aconteça, mas a realidade é essa. Se o América não disputar o estadual para conquistar a vaga, ele pode ficar em 2018 sem série. Porque se nem o estadual ele fizer uma equipe que preste, como é que ele vai fazer uma equipe para subir para a Série C no fim do ano, né? É exatamente o que aconteceu esse ano. Se nem o estadual, nem uma Copa do Nordeste conseguiu uma classificação, como é que se podia anunciar que o América disputava e a prioridade era uma Série B? Série B, quem tem prioridade, faz pelo menos um time lá no início do ano. E mantém esse time aos trancos e barrancos. Porque na hora do campeonato nacional as coisas se pagam. Bom, minha gente, é isso. Eu peço até desculpa, assim, pela exaltação, porque é muita coisa engasgada nesse ano de coisas erradas. E a gente só é chamado torcedor, como até um torcedor botou pra mim no Twitter, dizendo que não sabia quem era mais vagabundo, se era a diretoria que convocava a gente para sustentar esse tipo de coisa, ou se nós, torcedores, que já sabíamos que tudo era assim e continuamos indo. E eu digo sem medo, os idiotas, né, os vagabundos mesmo, somos nós que gostamos de apanhar, apanhamos e gostamos de apanhar. Mas é todo mundo América, né? Ninguém vai deixar de ser América porque diretor tal não presta, porque presidente tal não acha que tem aqui que realmente comandar um clube. Mas o que fica é só o lamento e a perspectiva de que a coisa pode piorar e muito. E fica aqui o apelo para que, se realmente a gente tem um conselho deliberativo que gosta do América, que pensa no América, chegou a hora de se posicionar e cobrar. Porque do jeito que está, entregue as baratas como o América está, não tem condição nem de escapar dessa ridícula, vergonhosa Série D de 2017. É isso, uma boa semana a todos e até sexta-feira para bater papo sobre outros assuntos mais leves, bem mais leves que o futebol, ou o sábado para bater papo, a sexta-feira às 7 da noite, o sábado 2 horas para bater papo em inglês e o domingo para conversar sobre essa desgraça que tem sido essa Série C para o América. Até lá!